Bom, é muito comum quando a gente lida com um texto clássico ou, sabe, um documento histórico super consolidado, rolar aquela tendência meio que automática de passar os olhos por cima das palavras, né? Com certeza. A gente lê no piloto automático. Exato. É tipo, para quem está acompanhando a gente, imagina olhar para um arquivo de computador super compactado, naqueles formatos zip. Ah, sim, a pessoa vê o ícone ali na área de trabalho, sabe que tem alguma coisa ali dentro, mas, bom, acaba focando só naquele espacinho minúsculo que ele ocupa na tela. Ninguém pensa na densidade real da informação, né? É bem por aí. À primeira vista parece só uma frase curta. Aquele tipo de coisa que qualquer leitor passa em, sei lá, 3 segundos e já pula para o próximo parágrafo. Mas e aqui entra a mágica, quando a gente usa a ferramenta certa e começa a descompactar as palavras originais, nossa, a quantidade de informação que pula na tela é um negócio absurdo. É assustador no bom sentido. Gigabytes de dados teológicos, né? Sim. O que parecia uma linha simples vira uma explosão de contextos históricos e construções linguísticas que estavam ali super espremidas. E entender esse, digamos, código-fonte de um texto antigo muda completamente a forma como a história é interpretada. Muda o jogo inteiro. E é exatamente por isso que a missão do nosso mergulho profundo de hoje é fazer esse exercício prático. O foco desse estudo detalhado é, olha só, uma investigação cirúrgica de um único versículo bíblico. Literalmente uma frase só. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Pois é. E o material que vai guiar a gente nessa análise são os escritos e as anotações do irmão Marcelo Oliveira. O grande objetivo dessa fonte é mostrar como uma exegese rigorosa ali do grego antigo, quando a gente combina isso com uma lente teológica super específica que ele chama de visão triunfanista, consegue, escavar camadas muito profundas de significado. E para quem quer aprender de um jeito eficiente, né, fugir daquela leitura rasa, pegar um texto super familiar por essa ótica é um exercício, nossa, é fascinante. Porque uma leitura rápida que só diz o nascimento de Jesus Cristo foi assim, esconde uma arquitetura argumentativa complexa demais, segundo esses documentos. Certo. Então vamos entrar de cabeça nisso. O texto original em grego, do jeito que o material destrincha, começa com a expressão to de ethos genesios. Isso. E a fonte faz uma quebra literal, né? Palavrinha por palavrinha. Começando pela estrutura mais básica. To funciona como artigo o, de é tipo uma conjunção para ligar as ideias, e aí a gente chega na palavra ethos. Que é onde a coisa começa a ficar interessante. Segundo o documento, ethos significa ano ou tempo. As paráfrases lá sugerem traduções tipo quanto ao tempo, ou no ano, ou até no momento. Que até aí tudo bem, soa como uma marcação de calendário normal, né? Um registro de data comum. Exatamente. Mas a palavra que vem logo depois, genésios, essa sim joga uma carga histórica absurda no texto. Sim, e a gente precisa pausar nisso. O fascinante aqui é entender o mecanismo dessa palavra genésios. O documento explica que ela está no genitivo. E, bom, para quem não é lá muito chegado na gramática do grego antigo, o genitivo é uma forma que a galera usava para indicar origem, posse, funcionando como se dissesse vindo de ou da origem de. Ah, entendi. É um substantivo que deriva do verbo gignomai, que quer dizer tornar-se, nascer ou vir a ser. Então, as traduções mais técnicas acabam indo para coisas como do nascimento, da origem ou da geração. Tá, mas peraí, eu travei um pouco nessa parte lendo o material. O texto faz uma associação muito grandiosa a partir de um único substantivo. Faz sim. Se a intenção era só registrar, sei lá, que um bebê nasceu, o autor não poderia ter escolhido uma palavra grega bem mais corriqueira para nascimento? Com certeza ele poderia. Mas aí que está o pulo do gato. A fonte destaca que usar Gênesis cria um eco direto e totalmente intencional com o Antigo Testamento. Sério? Qual parte? Mais especificamente com a tradução grega de Gênesis capítulo 2, versículo 4. Lá o texto fala sobre as origens dos céus e da terra. E usando exatamente a mesma raiz etimológica para abrir a história da encarnação, o autor estaria, segundo a análise do Marcelo Oliveira, mandando um recado super claro para os leitores da época. Certo, vamos desempacotar isso.
Ele está dizendo que aquilo não era só o prontuário médico de um nascimento normal. Era a sinalização de que uma nova criação cósmica estava começando ali. Uma nova realidade rasgando o tecido do espaço e do tempo. Nossa! Mas olha, isso levanta uma dúvida sobre como esse texto foi montado. Se o autor estava, segundo a nossa fonte, anunciando intencionalmente um reboot de todo o universo logo na primeira linha, por que esconder isso num formato que parece, sei lá, uma introdução de uma árvore genealógica? Pois é, parece contraintuitivo, né? Muito. Não seria muito mais lógico gritar aos quatro ventos que uma nova era começou? É que a gente tem que lembrar que a sutileza era uma marca registrada da literatura daquele tempo, especialmente para o público-alvo, que era formado por judeus e cristãos primitivos que sabiam as escrituras de trás para frente. Ah, eles pegariam a referência no ar. Exato. O vocabulário funcionava tipo um código secreto compartilhado. Quem lia Gênesis já elencava na hora com a origem do universo. Era o jeito deles de ancorar um evento novo e super radical na autoridade de algo ancestral. O evangelista basicamente carrega o peso de conectar o início de tudo com aquele novo momento. Que responsabilidade, hein? E o louco é que essa grandiosidade toda, esse lance cósmico, bate de frente de um jeito até violento com o que vem logo depois na frase. Sim, a quebra de expectativa é gigante. Porque a gente acabou de falar sobre criar galáxias e dar reboot no universo. Mas logo na sequência, o documento mostra que a narrativa dá um mergulho muito brusco numa fisicalidade crua, né? Uma fisicalidade quase desconfortável para o leitor da época. Exato. O texto analisa aquela expressão osper in tauta, que o material traduz como assim como era isso ou exatamente como estas coisas aconteceram. E aí engata com engastri excusa. Isso levanta uma questão importante, sabe? Esse contraste é a chave para entender a cabeça da galera no Mediterrâneo Antigo. Aquele mundo respirava mitologia o tempo todo. Deuses em todo lugar. Deuses gregos, romanos, egípcios, o imaginário popular estava lotado de histórias de divindades descendo para dar uma voltinha na Terra. E nessas lendas, os deuses quase sempre pegavam formas ilusórias, né? Surgiam num raio, numa nuvem, ou pegavam um corpo humano emprestado rapidinho. Com a sujeira da matéria. Tipo Zeus virando animal, ou aqueles heróis que a gente nem sabe se existiram de verdade. E é por isso que essa expressão osper in tauta fica tão curiosa. A fonte meio que descreve isso como um jargão de advogado. Tipo um atestado de cartório, né? É exatamente um atestado. A função de usar isso, de acordo com os escritos, é barrar na hora qualquer ideia mitológica. O autor está botando o dedo na cara do leitor e falando, olha, isso aconteceu como um fato histórico. Está registrado. Não é historinha para boi dormir. Não é. E o golpe de misericórdia contra o mito é o engastri eschusa. Literalmente, segundo o estudo, quer dizer tendo no ventre ou com o ventre cheio. A palavra gastre não deixa margem para abstração. É útero, é anatomia, é biologia celular pura e brutal. E o documento ainda pinça o verbo exegeneto ali do meio, né? Explicando que dá a ideia de que algo foi constatado ou manifestou-se materialmente. Tem até tradução que bota foi achada grávida. Bem chão de fábrica mesmo. Então, o que tudo isso significa? Porque, sério, me dá uma confusão mental. Como que o documento amarra duas coisas tão opostas? Como assim? De um lado, você tem o arquiteto do cosmos dando um reboot no universo. Do outro, esse mesmo ser infinito está confinado, exprimido num espaço tão minúsculo e vulnerável quanto um útero. Como que uma coisa sustenta a outra sem o texto explodir e perder o sentido? É uma ótima pergunta. E essa tensão entre o infinito e a biologia é justamente a estrada que leva para a compreensão cristã na encarnação. A fonte bate na tecla de que era teologicamente obrigatório prender o relato na carne. Se não fosse assim... Se não fosse visceral, se não passasse pelo desenvolvimento biológico de um feto, a história ia ser engolida por qualquer filosofia mística que estava na moda. Tinha que ser concreto. Era a única forma de provar que a divindade assumiu a natureza humana de verdade, célula por célula. Entender essa teimosia com a biologia meio que obriga a gente a olhar para quem exatamente está sendo gerado lá dentro, que no fim das contas é o coração da análise teológica nos escritos do irmão Marcelo, né? É o ponto central.
E para tentar explicar como o infinito cabe no orgânico, o estudo puxa uma lente que ele chama de visão triofanista. Isso. E a análise já começa dissecando o nome Iesu Cristo. A etimologia mostra que Iesu carrega o sentido de Yahweh a salvação, enquanto Cristo é a forma para ungido, ou o Messias. Então o nome já é um resumo da ópera. Já um spoiler da missão, né? Uma missão de resgate. Mas a mecânica que essa visão triunfanista propõe sobre como essa figura funciona olha, muito particular. O documento diz que a encarnação é o Salvador eterno. E eles definem isso como a própria essência divina do Pai, ou o Espírito Santo, se manifestando de forma material em carne. É uma engenharia teológica complexa, viu? Em vez de deixar a coisa mais simples, a visão triunfanista coloca uma camada extra de detalhes sobre a operação dessa divindade. Eles vão bem fundo. A fonte defende que Jesus é 100% Deus e 100% homem ali, fisicamente na história, mas também propõe uma teoria para o estado atual dessa divindade. Segundo o texto, Cristo hoje está manifesto num corpo metafísico do lado do Pai. Sim. E a engrenagem que faz essa teoria rodar é a ideia de que os dois, mesmo sendo duas entidades em corpos metafísicos separados, são habitados por um único espírito onipresente. Se conectarmos isso ao quadro geral... Opa, quer dizer, exato, se comentarmos isso ao quadro geral, a gente vê o esforço teológico que a visão triunfanista faz para resolver o mistério prático. Como que um Deus que está fora do espaço-tempo entra na história sem deixar de ser infinito. Que é o debate de milênios, né? Desde sempre. O estudo usa João 1,14, sabe? Aquela frase famosa, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele usa isso para montar a arquitetura de que o Espírito Eterno, que já estava lá metafisicamente, veste a natureza humana a partir da biologia. Mas, e aqui é o detalhe, sem perder a unidade ou a onipresença. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo o documento, se a gente tentar visualizar essa dinâmica toda sem viajar muito na abstração, me vem uma analogia que eu acho ajuda muito a ilustrar esse conceito. Manda. Pensa num sinal de transmissão de satélite ou num roteador de Wi-Fi muito potente. O sinal é um só. Ele é invisível e está em todo lugar ali naquele ambiente. Ele é onipresente naquele espaço, certo? Certo. Mas esse mesmo sinal único pode ser captado, processado e passar num vídeo ao mesmo tempo em dois monitores completamente diferentes, com hardwares totalmente distintos. A programação ali na tela é a mesma, a essência do que está passando é a mesma, mas os monitores são coisas separadas. Olha, essa analogia do Wi-Fi é excelente. Materializa perfeitamente o que a fonte tenta explicar. Na lógica triofanista, o sinal invisível seria o espírito único e onipresente. E os monitores seriam as manifestações, os corpos, sejam eles metafísicos ou o físico que andou por aqui. Faz sentido, né? Faz muito. E isso deixa claro porque o estudo gasta tanta energia no engastriechos, no estar no ventre, que a gente falou agora há pouco. O útero material era, usando a sua analogia, o hardware biológico captando e manifestando o sinal eterno pela primeira vez. Perfeito. A fisicalidade não estava lá para rebaixar o divino. Estava lá para provar que a conexão do Wi-Fi realmente aconteceu no mundo físico. E isso joga muita luz no motivo de o autor da fonte achar que uma única frase introdutória tem tanto peso estrutural na Bíblia. O documento do irmão Marcelo não fica só brincando de microscópio com as palavras gregas, né? Ele dá um zoom out e mostra o cenário inteiro. Sim, ele abre a lente. E as anotações dividem o que sai desse Mateus 1,18 em 4 enormes pilastras teológicas. O que, convenhamos, é um feito literário absurdo do evangelista. Comprimir 4 áreas gigantes de teologia numa linha de abertura. Gênio. A primeira pilastra que o documento aponta é a cristologia. Usando aquele termo Gênesis e a recusa de qualquer intervenção humana, a fonte diz que o texto crava a identidade dupla. É a base que declara, olha, ele tem origem divina, mas precisou ganhar humanidade real, crescendo ali fisicamente, para garantir a natureza dual. Tá, e se a cristologia é o que define quem ele é, a segunda pilastra que o autor levanta define o que ele faz, né? A soteriologia, que, trocando em miúdos, é a teologia focada em salvação.
E ela vem colada no nome. Exatamente. O estudo lembra que Yesu, Yahvé é a salvação. Não é só um enfeite no documento. Não é um título honorífico. Não. A missão inteira está impressa no crachá do recém-nascido. O autor até puxa Mateus 1:21 para provar que o texto já atrelava a identidade da criança ao trabalho de, literalmente, salvar o povo dos pecados. E essa soteriologia acaba virando um motor da história, o que leva a gente direto para a terceira pilastra do estudo, a escatologia. Porque, para quem estava lendo aquilo na época, ser salvo não era só ir para o céu depois de morrer, né? Era o botão de start numa nova era. O começo do reino de Deus. A análise mostra que esse nascimento físico é o evento que dispara o relógio das profecias antigas. O nascimento é o gatilho escatológico. A peça do quebra-cabeça que resolve séculos e séculos de ansiedade messiânica que os judeus tinham. E aí a fonte levanta a bola para uma questão muito boa. Se essa missão de salvar e instaurar o reino são eventos de uma escala tipo cósmica e épica, como justificar que o destino do universo dependa de uma gravidez humana tão específica ali no meio do nada? E a resposta que o documento dá para amarrar tudo isso é a quarta e última pilastra, a Mariologia. Ah, sim. A análise bate forte que a figura de Maria não era só uma figurante. Ela é a serva escolhida, o modelo absoluto de fé para que essa intervenção de Deus acontecesse na prática. E o documento cruza isso com profecias gigantes do Antigo Testamento, né? Cruza. Ele puxa Isaías 7.14, o famoso "Eis que a Virgem conceberá", e também Miqueias 5.2. Tudo para provar que a ação precisava ser 100% divina, sem dedo humano na biologia. O texto joga o peso de promessas milenares nas costas daquela situação física, misturando a história real com a profecia de um jeito inseparável. Olha, lendo toda essa análise de cristologia, soteriologia, escatologia e mariologia, tudo espremido na mesma linha, a sensação que eu tenho é que Mateus 1:18 é meio que o equivalente antigo de um trailer de cinema da Marvel. Nossa, como assim? Pensa bem, num trailer bem editado, a ideia não é te contar o filme inteiro, é dar o tom. Em 5 segundos, você descobre a origem do herói, entende o perigo cósmico, pesca umas referências do passado e ganha a promessa de que algo épico vai acontecer na tela. Tudo isso ali, compactado. Excelente. A comparação mata a charada de como o documento vê a estratégia da narrativa. O evangelista usa o Gênesis para mostrar o tamanho do universo, joga a biologia e o ventre para mostrar que a coisa é física, e usa o nome Jesus Cristo para avisar qual vai ser o final da história. É uma preparação de terreno densa demais. Deixa quem está lendo pronto para tudo antes mesmo de a história andar. Com certeza. E fazer engenharia reversa dessa frase, né, foi um exercício que abre muito a cabeça. Recapitulando o caminho que a gente fez seguindo o irmão Marcelo Oliveira, a gente partiu de um punhadinho de palavras em grego. Todé, ethos, genésios. A gente viu como o texto constrói um muro gigantesco entre o que é mito fantasioso e o que é história real. Tudo usando aquele vocabulário biológico, orgânico, focado no útero. Sim, e saindo desse chão de fábrica da biologia, a gente foi conduzido para uma baita arquitetura teológica. A visão triunfanista pegou esses termos para explicar como o tal do Wi-Fi divino, o espírito onipresente, conseguiria operar essa encarnação em estruturas metafísicas, tudo ligado a uma missão de resgate. E o grande valor de fazer uma análise estruturada assim, e olha, independente de qual seja a vertente teológica de quem está estudando, é perceber como o costume de ler sempre a mesma coisa meio que cega a gente, anestesia a nossa leitura. Totalmente. A exegese lá do comecinho provou que os textos antigos têm uma densidade que a leitura rápida de passar o olho nunca vai pescar. Nunca. E aprender de verdade exige exatamente essa paciência de não engolir só a camada de cima da informação. E, para a gente fechar nosso papo de hoje, eu queria deixar uma provocação para quem nos ouve, baseada nessa nossa brincadeira de descompactar texto. Manda. A gente ficou aqui um tempão avaliando a força que uma única palavra no grego, o genésios, tem para segurar a barra de um reboot na criação do universo. E isso faz a gente pensar quantos outros termos, quantas expressões que parecem inofensivas ou do dia a dia, que a gente esbarra
lendo textos antigos. Textos sagrados, históricos. Isso, documentos sagrados, tratados de filosofia, contratos políticos. Quantos deles não estão ali escondendo universos inteiros de informação? Quantas revoluções de pensamento não estão ali só no aguardo de alguém que tenha paciência e a curiosidade de olhar de perto e traduzir com o cuidado que merecem? É de explodir a cabeça. Pois é, fica aí o convite para a gente sempre questionar o que mais está passando batido quando a gente escolhe ler a história só pela superfície. Fica a reflexão.